Criatividade e inovação são temas cada vez mais recorrentes. Para alguns, a criatividade se trata de um dom. Para outros, é fruto de muita pesquisa e experimentação, e algo que pode ser trabalhado através de um método. Na mesma linha, muito é discutido sobre inovação e sobre como existem pessoas que são capazes de mudar a realidade através de seus projetos ou negócios. De acordo com o autor Clayton Christensen, em seu livro O Dilema da Inovação, existem dois tipos de inovação, as sustentáveis e as disruptivas. As sustentáveis são aquelas que melhoram aquilo que já existe. Um exemplo é transformar a fonte de alimentação de um automóvel ou criar um celular mais tecnológico. Já as disruptivas são aquelas que criam novos padrões, comportamentos e até mercados, e podem significar uma completa mudança na sociedade, como, por exemplo, o lançamento dos smartphones, que transformaram a forma como compramos produtos, solicitamos serviços e até nos relacionamos com nossos amigos. Nesse panorama, sem dúvidas, uma das figuras mais inovadoras é o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Carros elétricos, energia solar, inteligência artificial e tecnologia espacial são algumas das empreitadas que cercam o bilionário, que não à toa é chamado de o Homem de Ferro da vida real. Ainda que o magnata tenha relatado por várias vezes que se inspirou em ensinamentos de intelectuais e filósofos diversos, como Richard Feynman e até Aristóteles, ele compartilhou recentemente em uma entrevista que utiliza uma espécie de equação para criar negócios inovadores. E de acordo com o site Inc.com, a equação da inovação de Musk é composta pela junção de três elementos. O primeiro deles é o ritmo de inovação. Um dos grandes desafios de um empreendedor é lidar com o tempo que leva para entregar ao mercado o seu produto ou serviço, especialmente quando se espera conquistar um mercado ou transformá-lo, como, por exemplo, a Tesla conseguiu fazer no mercado de veículos. Contudo, inicialmente, é preciso estabelecer um prazo factível para tirar as ideias do papel, com atenção sempre para entregar o prometido o mais rápido possível. Caso contrário, pode ser tarde demais. Dessa forma, seguindo os ensinamentos do bilionário, é preciso planejar desde o primeiro momento qual será o tempo necessário para desenvolver o produto ou serviço que você irá lançar. Um norte que deve orientar o empresário a fazer o melhor no menor tempo possível. E que vai ser como uma espécie de cronômetro, já que se o empreendedor não conseguir seguir o prazo estabelecido, ele pode perder a oportunidade que um dia enxergou. Um desafio que já gerou problemas até para o homem mais rico do mundo, que em 2008 sofreu com a pressão dos primeiros investidores e clientes da Tesla, que colocaram em xeque o futuro da montadora, depois que a empresa atrasou em meses a entrega das primeiras unidades do Tesla Roadster, o primeiro carro da marca. Situação que colocou em dúvida se de fato o magnata seria capaz de cumprir suas promessas, e que por muito pouco não colocou um ponto final na carreira do hoje bilionário, já que a pressão dos investidores quase fez com que a empresa ficasse sem fundos para entregar os automóveis encomendados. Na mesma linha, o empresário deve entender que o ritmo da inovação também está ligado à forma como ele enxerga e aproveita as oportunidades que estão diante dele. E que se esse ritmo for lento demais, ele estará flertando com o fracasso. Outro exemplo do próprio Musk se deu quando ele decidiu se juntar ao seu então concorrente Peter Thiel para formar o PayPal, a primeira grande iniciativa de pagamentos pela internet. Tudo para ganhar velocidade, para garantir a inovação e não perder tempo com aquilo que o desviava de seu objetivo. Na ocasião, os dois empreendedores perceberam que caso continuassem perdendo tempo concorrendo um contra o outro, eles poderiam perder o timing para a criação de um negócio que dominaria os pagamentos pela internet. Nesse exercício, eles entenderam que havia uma janela de oportunidade que duraria pouco tempo, mas que poderia significar a conquista de uma espécie de monopólio do mercado de pagamentos.
Uma janela que reservava uma grande recompensa, mas que duraria pouco tempo, já que aos poucos outros concorrentes também ganhavam o mercado. O que poderia significar que o bolo seria dividido com vários players, e não somente um único e definitivo vencedor. Diante disso, eles decidiram fundir suas empresas, formando assim o PayPal, a empresa que monopolizou os pagamentos online nos primórdios da internet e que mostrou a importância de se ater ao ritmo da inovação, pois literalmente, se demorar demais, o bonde vai passar. O segundo elemento é o acesso a recursos. Um dos maiores desafios daqueles que querem inovar é encontrar os recursos necessários para implementar um negócio ou solução. Muitas vezes, empreendedores ficam tão emocionados com o produto que estão desenvolvendo que esquecem que antes de ele ser entregue, é preciso definir exatamente quais serão os recursos necessários, onde e como obtê-los. Algo que parece simples, mas que já afetou muitos empreendedores que subestimaram ou superestimaram os recursos que tinham em suas mãos. Um dos exemplos é o brasileiro Eike Batista, que captou bilhões de dólares para a petroleira OGX, que partiu da premissa de que seria viável extrair petróleo do pré-sal, quando, na verdade, a operação era inviável. Empreitada que também foi superestimada pela Petrobras, que anunciou que as reservas do pré-sal seriam a salvação do país, quando pouco tempo depois foi demonstrado que elas não compensavam o esforço demandado. Outro exemplo é a Uber, que há alguns anos anunciou um projeto para desenvolver carros autônomos, que em poucos anos dispensariam a necessidade de um motorista humano. Uma promessa ousada que movimentou os investidores, mas que foi abandonada em 2020, uma vez que os recursos eram muito mais complexos e caros do que a empresa havia mensurado. Uma prova de que até mesmo o que parece óbvio não é tão simples assim, e que evidencia a necessidade de se ter um plano de negócios que contemple o custo real dos recursos necessários para um negócio, e que não seja descolado da realidade, partindo sempre daquilo que já é minimamente viável agora, e não em um futuro hipotético. E para fechar a equação, o terceiro elemento, a necessidade de se ter em mãos as matérias-primas necessárias. De acordo com Musk, é necessário que uma empresa inovadora garanta uma forma segura e confiável para ter sempre acesso às matérias-primas essenciais para seus negócios. Um ponto que pode definir o sucesso ou fracasso de uma empresa, pelo simples fato de haver ou não oferta de um determinado elemento. Exemplo recente disso são algumas montadoras de automóveis, como a Chevrolet, que teve de suspender a produção de veículos pela falta de semicondutores no mercado, itens essenciais para a construção dos carros da montadora. Escassez que causou não só a interrupção da fabricação, mas também um prejuízo grande para a empresa, que não conseguiu colocar para o mercado a última geração dos produtos de seu portfólio atual, deixando o espaço livre para os concorrentes. Uma dificuldade que já foi vivida na pele pela própria Tesla, que em seus primeiros dias teve dificuldades para garantir as matérias-primas necessárias para seus veículos, o que resultou no atraso já comentado e em uma dificuldade momentânea de se cumprir com o prazo prometido. Problema que foi contornado pela empresa de Musk, garantindo a ela o sucesso trilionário atual, formando assim a equação da inovação do bilionário. Para você, faz sentido o raciocínio do magnata? Compartilhe conosco nos comentários. E não se esqueça de conhecer o nosso canal de cortes, Passo a Passo Empreendedor Insights, o nosso conteúdo em cortes direto ao ponto para facilitar o seu aprendizado. E o link estará na descrição deste vídeo. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado,
Um grande abraço e até a próxima!